Assim, não querendo atormentar nenhum leitor por aqui, mas você já deu uma reparadinha na lista dos livros que você leu esse ano? Pois eu olhei a minha e não é por nada não, mas eu vim aqui de peito aberto para desabafar, para comentar as leituras que eu realizei esse ano. Na verdade, a minha atividade enquanto leitora. Mas já, Melody, estamos em novembro ainda, sim, já, porque tivemos algumas coisas aqui diferentes. Muita coisa aconteceu em 2019. Muita coisa aconteceu em 2019, mas o contrário do que estava acontecendo nos outros anos, nos quais a cada ano eu li um pouquinho mais do que o anterior, esse ano eu acho que minha lista diminuiu. Ou vai diminuir, pelo menos até dezembro, né? Tentando aí fazer uma previsão. E eu notei que faltou comentar sobre as leituras aqui com vocês no geral, principalmente porque muitas das leituras eu acabei nem compartilhando com vocês. Não muitas, mas algumas delas. Principalmente poesia, que eu só compartilhava os poemas lá no Instagram e eu deixava de compartilhar o livro em si, ou até mesmo outros livros que eu deixei para resenhar no futuro e eu acabei não resenhando. Certamente entra para essa conta um período de burnout aí e de crises de ansiedade, no qual eu li bem menos, na verdade, eu acho que eu não li quase nada naquela época, e eu acho que isso é normal de acontecer, tem sido normal. Diferentemente de uma ressaca literária, eu acho que esse ano eu não tive nenhuma, porém, sim, li menos. E vamos lá então que eu quero comentar a maioria das minhas leituras aqui e também vou comentar alguns livros que eu acabei não compartilhando nem aqui, nem lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, @blogliteratura, se te espero lá. Vamos começar pelo Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Que, Jesus, que livro! Fazia muito tempo que eu queria ler, porque não tínhamos uma tradução mais pra cá, o livro não era mais publicado, tinha saído do catálogo da Companhia das Letras, que não mais vendia por aqui, e voltou a ser vendido. Aliás, todos os livros que eu mencionar aqui e tiver lá na Amazon, eu tenho um link comissionado. Se você comprar qualquer livro dos que eu citar ou qualquer outro que estiver na sua lista de desejados, através desse meu link que está aqui no box da descrição, você sempre ajuda aqui para o crescimento do canal. Então é muito importante que você apoie dessa maneira. Não esquece de dar uma conferida ali no link que eu vou deixar no box de descrição para você. É maravilhoso esse livro, é um clássico dos Estados Unidos e ele dilacerou o meu coração em muitos aspectos. Com certeza quero ler outros da escritora. As Coisas que as Mulheres Escrevem, que é uma publicação nacional, uma coletânea de vários escritos de várias mulheres incríveis brasileiras que eu resenhei aqui no canal. Todos os vídeos que tivermos aqui para esses livros, eu vou deixar também ali no box da descrição, tá? Esse é um deles. Eu recomendo que você assista ao vídeo, que você leia esse livro para apoiar essas mulheres aí, nossas mulheres nacionais, enfim. Livro muito bom para conhecer o trabalho delas. O Construtor de Pontes, do Marcos Zusa, que já tinha lido A Menina que Roubava Livros dele e eu gostei muito. Tem uma história com esse livro que eu já contei no vídeo sobre o Construtor de Pontes. E nesse daqui você tem toda a questão familiar envolvendo a história e que é tão linda e emocionante. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam essa nova história do Zusa, que se você gostou de A Menina que Roubava Livros ou outros livros dele. Jornada ao Presságio Vermelho, também vídeo aqui, é um livro com muita aventura. Se você gosta de infanto-juvenil com aventura, com criatividade, esse livro é para você. BH Zombie, que sim se passa em BH, em Belo Horizonte, então é nacional, contemporâneo e é de terror. Coisas macabras acontecem e a todo momento. É uma coisa atrás da outra, assim, que tira o fôlego do leitor. Reli Sagarana, livro de contos do Guimarães Rosa. Jesus, esse livro assim sempre me destrói quando eu leio. Não apenas porque é um desafio, brincadeira, não é tanto por isso, mas porque as histórias elas realmente tragam o leitor para si. Eu gostei muito de ter feito esse vídeo para vocês, ele ficou bem bonitinho, do jeito que eu gosto, que é com muita dedicação. Então, confiram lá também esse clássico da nossa literatura, precisa ser lido. Gente, eu conheci Colette, uma das escritoras francesas mais famosas de todos os tempos e que aqui no Brasil ela não é tão falada. Conheci através do livro A Ingênua Libertina, maravilhoso, um dos meus preferidos desse ano. Eu fiquei louca por esse livro e super recomendo. Se você gosta de Madame Bovary, Ana Karenina ou a temática do adultério, esse livro é para você com certeza. Li o livro Daqui pra Baixo, que é poesia. Gente, eu amei esse livro. Ele se passa em segundos da vida
do protagonista, e eu já adorei essa premissa, né? Então é um livro escrito em versos, é um poema grandão, que se passa em apenas segundos. Tem muito a ver com discriminação, com segregação, e eu acho que você deve ler esse tipo de livro, não apenas porque é poesia, mas também pelo tema dele. Conheci a HQ Fan Home, da Alison Bechdel, que é simplesmente encantadora, não apenas pelos traços, que eu amo ilustrações, então adoro HQs, leio pouco, é verdade, preciso ler mais, mas também pela história que é autobiográfica, na verdade é biografia, não é eu ia falar autobiográfica, hoje tá na moda, né, mas é biografia. Tem muita discussão de gênero ali e também de homossexualidade, então eu acho que esse livro deveria ser, essa HQ deveria ser lida por muitos e muitos de nós, principalmente hoje em dia. Aí eu fui pra Flip, o homenageado do ano, o autor foi o Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões. Para me preparar, eu li esse guia sobre os sertões, que foi escrito pelo Roberto Ventura, publicado pela 3 Estrelas. Eu super recomendo, se você nunca leu Os Sertões, não sabe muita coisa sobre o livro, mas eu gostaria muito de lê-lo, porque ele realmente dá um panorama, assim, a respeito da obra, da recepção e da publicação, da escrita também, que foi bastante legal de ter lido, assim, de saber. Algumas coisas já sabia, porque já tinha tido aula sobre esse livro na faculdade, anos antes, mas outras não. Então eu gostei bastante de ou ler e ficar sabendo pela primeira vez, ou refrescar a minha memória para participar do evento Flip, que homenageou o escritor do livro. Finalmente li romances, então histórias de mais fôlego, da Júlia Lopes de Almeida. Eu só tinha lido alguns contos no ano passado dessa escritora, que tanto foi apagada na nossa história, mas que da virada do século XIX para o XX, ela foi muito reconhecida em seu tempo e muito lida também. Dela eu li A Falência, que cai no vestibular da Unicamp, e também o seu primeiro romance, Memórias de Marta. Ambos eu amei de paixão, Memórias de Marta, inclusive é minha pesquisa, meu objeto de pesquisa na faculdade hoje em dia. Morreste-me, do José Luiz Peixoto. Que escritor sensível em suas palavras, sabem? Eu até vou já pegar um livro que eu ia citar mais pra frente, mas eu estou lendo dele também Autobiografia, o livro mais recente dele publicado aqui no Brasil, que é bastante interessante, fala bastante sobre o Saramago, que é um escritor aí tão importante em Portugal, na verdade para a literatura mundial, mas em Portugal principalmente, e esse escritor, o José Luiz Peixoto, ele é português. É um livro bastante curioso, mas ele é desafiador, bem complexo na escrita, mas é lindo demais, porque ele envolve ficção dentro da realidade. E o que é ficção, o que é realidade, qual que é a mistura dessas duas coisas, quais as medidas dessas duas coisas. Então, já recomendo, nem terminei de ler, mas eu já recomendo. Mas quando terminar, venho com um vídeo somente para ele aqui para vocês. Também li um poema de guerra, fala bastante sobre contextos políticos aqui no nosso Brasil, o que para hoje em dia é uma leitura bastante interessante, né? A gente discutir e ter esse exercício da política no nosso dia a dia. Então eu recomendo, se você gosta de livros assim, esse daqui é muito bom. Esse ano eu também conheci um dos meus escritores nacionais contemporâneos preferidos de todos os tempos. Eu amo muito o Milton Ratum, mas agora eu amo também, tanto quanto o Carrascosa. Dele eu li O Caderno de um Ausente, Menino Escrevendo com o Pai, que são os 2 primeiros livros da trilogia do Adeus, ainda falta ler o último, que eu vou ler para trazer uma entrevista que eu fiz com o escritor aqui para vocês. E também, claro, um vídeo somente para trilogia. Não quis fazer somente um para cada livro, porque eu posso falar deles em um único vídeo. Mas são escritas extremamente tocantes, belas, assim, eu não sei nem como falar sobre esses livros, sobre a escrita do Carrascosa, porque realmente é uma coisa assim que, uou! Eu recomendo para todo mundo, mas todo mundo. Meu namorado, inclusive, precisou ler, leu, chorou, se emocionou, e é um livro que acaba com a gente, livros, né, escritas, mas ele leu O Caderno de um Ausente, achou assim que, meu Deus. Da Luísa Muniz eu li 3 livros dela, poetisa nacional, contemporânea, super nova, incrível essa mulher. Eu li então o Microscópio para Quando Faltarem Palavras e Lágrimas Não Caem do Espaço. Eu amei, são versos simples, mas impactantes, acertam a gente em cheio. Falando em poesia, também li Flores do Mal, do Baudelaire, que é um clássico, certo? Gostei, mas eu diria assim que não foi, nossa, meu Deus do céu, que incrível pra mim. Talvez eu tenha que estudar mais esse livro, talvez não, enfim. Poesia que, assim,
o meu relacionamento com poesia é o seguinte: me tocou ou não me tocou, boa. Não sei se eu consegui explicar, mas alguns poemas me tocaram, alguns outros não. Porém, claro, muito bom. Do Manuel Bandeira, li Meu Quintal é Maior que o Mundo. Todos esses livros de poesia estou lendo principalmente porque eu fiz uma disciplina na faculdade semestre passado, 2, e porque eu estou com o projeto Café com Poesia, que é a leitura, inserção da leitura de poemas no meu dia a dia. Fiz um vídeo sobre isso esses dias, vou deixar ali embaixo no box de descrição para vocês verem, mas enfim, foi publicado esses dias aqui no canal. E eu finalmente li o clássico Drácula, do Bram Stoker. Eu fiz um vídeo bem legal, eu adorei fazer esse vídeo, gente. Vocês precisam ver, sério. Aquela clássica experiência de expectativa versus realidade, eu de tanto ouvir falar, eu tinha concebido a história de uma forma X na minha cabeça, mas além de um pouco do X, veio Y ou A, tipo, completamente diferente, mas de uma maneira muito positiva. Eu gosto muito dessas surpresas que a gente encontra na leitura de clássicos, porque muitas vezes a gente sabe da história, mas não sabe de como eles foram escritos, o que é sempre muito gratificante. Por isso que eu não ligo tanto para spoilers, porque eu gosto mais de descobrir como as coisas acontecem do que elas realmente acontecem, sabe? A Gangue dos Sonhos, um livro lançamento desse ano que fala aí sobre a primeira metade do século XX. Eu adoro essa primeira metade do século XX, tem muita coisa histórica acontecendo e aqui nós temos justamente essa efervescência histórica aparecendo na história, que envolve gangue, que envolve Nova York, que envolve o submundo nova-iorquino no geral. Tem muitos personagens bem construídos, cujo crescimento a gente acompanha. É uma história que envolve a gente e a gente se apega a ela. Medo Imortal, uma coletânea clássica de escritores clássicos que fundaram e foram patronos da ABL, Academia Brasileira de Letras, com o plus da Júlia Lopes de Almeida, alguns contos dela. Então são história, novela e contos de escritores nacionais clássicos com abordagem do terror. Recomendo fortemente para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de muitas das histórias dessa coletânea. Memórias de um Mundo Sem Volta, que aborda romantismo e uma investigação da própria pessoa que passa por algumas coisas aí misteriosas. É um livro envolvente que com certeza da primeira à última página me prendeu. Chorar de alegria, mais poesia e poesia contemporânea. Gostei muito dos textos desse livro, de conhecer o trabalho dessas poetisas tão sensacionais. E é um livro realmente tocante e sensível, tem muita sensibilidade nele. A Redoma de Vidro, gente, depois de, 5 anos que eu tenho esse livro, que eu queria muito, que eu quero muito ler, eu consegui finalmente ler. E foi uma experiência de expectativa versus realidade também bastante interessante, me surpreendi, descobrindo coisas que eu nem imaginava ali dentro, mas é um livro pesado. Fiz um vídeo para ele também, lá eu digo, né, dou o aviso de que pode ter muitos gatilhos, mas é um livro, assim, aterrador, mas eu não conseguia deixar de ler. É incrível isso. Mal Entendido em Moscou, finalmente li meu primeiro Simone de Beauvoir. Eu gostei muito desse livro, ele é bem singelo, não tem grandes acontecimentos, mas eu gosto muito desse tipo de livro, eu gosto muito de acompanhar a psicologia dos personagens. Então aqui nós temos um casal que está em conflito, e um conflito que perpassa muito a falta de comunicação, o que é muito banal, é muito comum, né, de acontecer. Recomendo fortemente, fala muito sobre o envelhecimento de cada um. Gostei bastante. Vocês vão ter que me engolir esse livro que fala bastante sobre futebol, mas envolvendo a construção da nossa brasilidade. É bem legal isso, porque tem muitos fragmentos que envolvem a gente justamente porque falam muito sobre nossa cultura. Fora que ele é bastante engraçado. Mas um livro que eu li também esse ano, que não é nada engraçado, é a coletânea de contos Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Nunca tinha lido nada da escritora. De tanto trabalhar aqui, a bateria da câmera tá até pedindo hora extra. Enfim, como eu estava falando, a descrição aqui da Jhumpa Lahiri, ela contribui para a formação da cultura, que é uma cultura diferente da nossa, é oriental, para criá-la diante de nós. Os contos aqui tratam sobre trânsitos culturais, o que é maravilhoso, muito enriquecedor pra gente. Recomendo fortemente que você assista ao vídeo,
para eu te convencer a ler esse livro. Reli também Alice no País das Maravilhas, dessa vez com outra tradução, a tradução do lançamento da Dark Side, que através do Fábulas Dark, novo selo deles, eles lançaram 3 livros, edições da Alice. Essa Classic Edition que eu li, uma outra toda especialzona com ilustrações exclusivas e também uma Baby que é infantil, super fofa. Gostei muito da releitura e dessa edição que tá lindíssima, inclusive ela traz o poema mais longo do escritor Lewis Carroll, que eu não conhecia até então, que é o Fantasmagoria. Sempre muito difícil pronunciar esse nome. Eu adorei a experiência de ler esse poema. E um dos livros que mais mexeram comigo desse ano, na verdade, talvez seja o que mais mexeu comigo, foi o Fique Comigo. Fiz recentemente um vídeo somente para ele, publiquei esses dias atrás. E assim, gente, se você quer sofrer junto com a personagem, esse livro aqui é o ideal para você. Trata sobre a maternidade com temas delicadíssimos. É bem espinhoso o livro, mas é muito instigante a leitura no sentido de que te faz querer saber o que vai acontecer. Tudo o que você quer fazer é devorá-lo. Eu li alguns livros de não ficção, de teoria. No geral, eu não costumo citá-los porque nem sempre eu leio eles inteiros. Para mim, livro de teoria não foi feito para ler de cabo a rabo, porque às vezes você precisa somente daquele capítulo ou dos 2 últimos, enfim. Eu vou citar aqui, só en passant, esses 2 livros aqui, porque eu acho digno de nota. Então, Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais, uma organização da Heloísa Buarque de Holanda, e esse daqui, Pensamentos Feministas Brasileiro, Formação e Contexto. Ambos possuem textos de pensadoras importantíssimas para o movimento feminista. Fica aqui a dica, então, são textos muito bons do que eu li, do que eu consegui ler até o momento. São incríveis. E eu comecei a ler alguns livros que eu ainda não terminei, mas que eu pretendo terminar. Não sei se em breve, mas eu espero que sim. A esperança é a última que morre, né? Moby Dick, tenho até vergonha, né? Mas, segura na minha mão, tenha fé em mim, por favor. O Wilhelmeister, que eu comecei, mas não terminei, foi um flop total do Goethe, mas eu vou ler, prometo pra vocês. Provavelmente não será esse ano, mas ainda assim eu quero muito ler e eu não desisti. Eu só não tive tempo na época e na verdade coincidiu com as minhas crises, mas... E também um que eu quase terminei, foi no talo, morri na praia assim, mas tô ainda ressuscitando porque eu vou terminá-lo. Eu quero trazer um vídeo só pra ele aqui pra vocês porque eu acho muito importante, que é o Preconceito Linguístico do Marcos Banho. Muito importante para a área da linguagem, eu acho que é um livro acessível para todos nós, então qualquer um pode ler, não precisa ser da área da linguagem, não precisa ser estudante de letras, todos nós deveríamos ler, porque como está lá, consta lá, é um dos preconceitos mais cometidos e um dos menos falados por nós. Bom, pessoal, esses foram os livros que eu queria mencionar aqui com vocês, que eu deixei de mencionar. É claro que tem alguns que provavelmente eu esqueci, não anotei e não compartilhei, portanto não estou mostrando aqui para vocês. E tem outros que eu já mostrei, que eu li lá no começo do ano e que eu não vou ficar repetindo aqui, certo? Eu disse que minha lista de livros lidos no ano diminuiu porque justamente se comparar com os anos anteriores, eu li menos esse ano, não tanto assim a menos, mas ainda assim a gente nota, a gente acaba fazendo esse balanço. E por coincidência eu fiz esse balanço em novembro, ou pelo menos eu fui dar uma checada, e eu fiquei reflexiva, assim. Daí eu falei assim, por que não? Já que eu estou há alguns meses sem levar esse vídeo de leituras para conversar com o pessoal, por que não fazer um assim para conversar desse panorama aí de como foi o meu ano? Foi um ano bem esquisito, na verdade, ele passou muito rápido, mas tem sido muito melhor ultimamente, em termos de tudo, na verdade. Minha vida profissional, minha vida... a parte emocional, também as minhas leituras. Eu gostaria muito de saber como que tem sido o seu ano até esse momento, seu ano enquanto leitor também. Deixa aqui nos comentários, vamos comentar sobre suas leituras, sobre como tem sido até o momento. Como eu disse no começo do vídeo, eu estou de peito aberto aqui para vocês. E sim, eu não posso deixar de dizer, foram leituras muito legais, incríveis e, no geral, muito diversificadas. Então isso é sempre muito importante. Eu sempre gosto muito de sair da zona de conforto. Bom, a conversa de hoje era essa. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de compartilhá-lo com quem você sabe que gosta de ler. A gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!